Olá e vamos a mais um vídeo da série Para Gostar de Finais. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE, criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. E agora com a nova plataforma, já com 2 cursos, e nessa semana vai ser lançado o 3º curso, e um curso com o tema de finais. Então vamos fazer um aquecimento aqui com finais extraídos das partidas do Fischer. Eu separei finais relativamente simples, ele tem uns bem complexos, né? Mas aqui a gente vai mostrar a técnica infalível aqui do Fischer, buscando todas as oportunidades. E final não serve apenas para jogar final, final te dá mais visão estratégica, conhece mais as propriedades das peças, visão de tabuleiro e cálculo de variantes também, né? Porque as variantes podem ser muito organizadas quando você analisa. E nesse final, Fischer usou a técnica aí da simplificação, né? Já podemos ver que ele vai entrar no final de peões. Se você olhar bem, o bispo está defendendo o peão, aqui quando toma vai trocar as torres, então foi isso que ele fez. Devolveu a qualidade. Aqui ele troca as torres e já tinha calculado que o final era ganho, porque ele tem um peão passado distante aqui em potencial, né? Vai ficar um peão na coluna A, ele vai ficar mais próximo do peão C e da ala do rei. Então vamos ver a técnica do Fischer. Ele avançou o rei, então uma casa fraca, um peão atrasado. Esse conceito vale tanto para a abertura, para o meio jogo, para o final. É um peão atrasado, deixa a casa fraca na frente. O Lombardi se aproximou, o Fischer entrou na casa. E agora a simplicidade aqui, B6, não precisa nem jogar A6 e B6, porque não tem B5, um peão que para 2. Jogar B5, o rei toma. Bom, aqui o Fischer joga com a técnica precisa, ele faz melhorias aqui na ala do rei, vai avançando os peões para fixar, e agora ele fixa um peão ali em F3. Já está pronto para jogar o chamado boi de piranha, o peãozinho que vai ser sacrificado para atrair o rei. O rei já foi atrás dele, agora ele captura em C3 e vem para F3, não sei porque que o Lombardi ainda está jogando, abandonou. Então esse foi o primeiro final, muito instrutivo, a conversão de uma vantagem, a técnica de levar para um final de peões, que ele pode calcular rapidamente pelo pensamento esquemático, pensando o seguinte: tenho a possibilidade de formar um peão passado na ala da dama, tenho a casa C4 para colocar o rei, e isso aí é calculado numa fração de segundo. Então ele deve ter jogado bem rápido esse lance. Inclusive o Fischer, a sensação que eu tenho quando vejo as partidas dele, parece que ele tem muita pressa de vencer e certeza que vai vencer. Então ele passava essa segurança absoluta, e isso parece que abalava até os adversários, cometiam às vezes erros diante de tamanha confiança. É um pouco como o Magnus Carlsen hoje em dia. Vamos ver o segundo. Bom, o segundo também bem simples contra o Portisch, e ele mostra a técnica. Ele sempre luta muito até chegar na posição mínima ali e tenta ganhar até o último momento. Aqui a torre preta está muito mal colocada, quase é uma posição de Philidor. A torre tinha que estar mais aberta aqui, né? Mas aí o Fischer dá um cheque e outro cheque. Aqui a visão clara dele, que esse rei C8, torre C6, e aí temos um final padrão de final de peões. Pegou a oposição, vai jogar no pulo do cavalo. Isso tudo tem no curso que eu vou lançar, vai do básico, do zero absoluto ali em finais, os finais mais básicos até finais intermediários e até finais avançados. São 202 finais mais 10 partidas de especialistas, grandes especialistas. Então vamos ver a outra variante. Depois do cheque, Portisch jogou para E7, o Fischer avança o peão, a torre está mal colocada, tenta ganhar um espaço aqui, o Fischer avança, a torre vem, e agora o Fischer faz a manobra muito simples, ele joga torre H6, ameaçou
Cheque, talvez. Cheque não quer trocar as torres. Mas está meio em zug. O rei não pode jogar em F7, que aí perde a torre. Então jogou em D8. O Fischer simplesmente agora dá um cheque em H8 e passa a torre para 8. E deixa o Portiche em zug-zwang. Não tem lance de torre. Então vimos como essa torre estava mal. A torre tem que estar ativa nos finais. Então o único lance vai ser esse. E aí ele entra aqui e vence facilmente. Então muito simples, uma técnica precisa do Fischer. Vamos ver o seguinte. Bom, aqui ele já percebe que pode entrar no final de Lucena. Mas existe um detalhe aqui, que esse peão tem que estar na quinta e o rei cortado. Ele começa com a primeira parte aqui do procedimento, cortando o rei. E ele tem que estar com o peão na quinta, mas o peão defende a torre. Então nesse momento o Sherwin afasta a torre. O Fischer evita que a torre entre para dar cheques frontais com maior distância. Aí vem rei E7, o Fischer volta para F3 e ele estava bem consciente aqui do que ganha e do que empata. Porque ele vai tentar colocar o peão na quinta. E aí que veio o erro do Sherwin, ele jogou rei E6 e agora o Fischer consegue colocar o peão na quinta com rei H4 e depois rei H5 e G5. Colocou na quinta, vai levar para a posição de Lucena. Então o que o Sherwin tinha que fazer aqui? Em vez de rei E6, torre A8. E aqui não adianta o Fischer jogar rei H4, porque o Sherwin teria o recurso aqui do chamado ataque frontal. O peão está indo promover, mas ataca aqui de frente mesmo, muitas vezes é por trás, aí o rei pode esconder. Aqui ele não tem como esconder, e por estar distante a torre do peão, ele não pode tentar aproximar e atacar a torre, porque cai o peão. Quando ele volta para cá, os cheques continuam, então ele teria que se esconder aqui. E, por exemplo, torre F8 se troca. Olha que interessante, outra posição teórica que surge na partida. Qual é o lance que empata aqui das pretas? Isso também está no curso. Rei G8, para quando entrar, rei G5, rei G7, caímos na mesma posição empatada. Aqui rei na casa de promoção. Tudo isso é uma técnica muito simples. Então por pouco não empata. O Sherwin tinha que jogar a torre A8. Jogou rei A6, rei H4, torre A8 agora, já é tarde, G5. Porque agora, depois de cheque, rei G4, vamos imaginar que ele volte. Ele entra. E os cheques frontais agora têm uma distância curta, então ele vai fazer isso e isso. E aí não tem mais cheque, a torre vai ter que afastar ou ir para baixo, e aí vai entrar na posição de Lucena, que acabou acontecendo. Depois que deu cheque ele veio, manteve o rei ali, ele avança mais um pouco, aqui não pode trocar, ele joga a torre F5, se tomar temos outro final básico aqui de peões, com esse peão que ajuda, não deixa que o rei preto pegar a oposição. E quando o rei joga ali, por exemplo, se joga aqui, a gente não joga aqui porque empata. Se ele joga rei A8, a gente joga rei A6, pegando a oposição. E quando vem para cá, mais uma vez a oposição, rei vem para cá, avança e tem essa casa para o rei sair e depois fica fácil, né? Vai promover e dar mate. Então depois de torre F8, torre F5, seguiu torre H8, ele avança o rei e tira a torre, já está pronto para entrar na posição de Lucena, avançando. Bom, ainda não ameaçou tomar porque tem o torre G3, Sherwin já deu o cheque e ele vai fazer o zigue-zague até chegar em G8, e essa é a posição de Lucena. Vai colocar a torre aqui na quarta linha e depois triangular. Vamos imaginar que ele mantenha dominada a coluna H. Então vem cheque, o rei se afasta, ele coloca a torre na quarta. A torre faz o movimento, ele começa a sair e ele faz esse zigue-zague fundamental. Esse final de Lucena também
vai estar bem explicado lá no curso. Aqui chama manobra da ponte, eu prefiro chamar manobra do escudo, né? Colocou um escudo e vai promover. Então esse final também está presente no curso. Vamos ao seguinte. Bom, o Fischer jogou ao longo de sua carreira vários finais com esses temas estratégicos de peças menores. Ele gostava muito de torre-bispo. Muitas vezes torre-bispo contra torre-cavalo. Aqui está torre-bispo contra torre-bispo também, mas é um bispo mau esse aqui. Tem peões fixados em Casa Branca aqui também. E o rei avança. Fischer então tem todos os elementos. Torre mais ativa, rei mais ativo, bispo superior. Bispo E8, bispo D5. Vai tirando casas, vai sufocando. H5. Vários finais do Fischer ficaram com essa estrutura aqui peculiar. Estou me lembrando de dois aqui, Fischer e tal e Fischer e Taimanov. Nos dois finais o Fischer estava com esse material, torre e bispo de casas brancas. Aliás, contra o tal era bispo de casas pretas. Mas torre e bispo era um material que o Fischer gostava muito em finais. E aqui é o bispo bom contra bispo mau, também um elemento que aparece aí nos finais do Fischer. Olha como é que ele vai tentando aqui. Torre ataca o peão, rei C8, bispo cheque, rei vem, ataca a torre, torre sai. Ele volta a atacar, o rei vai para C8. Aqui ele já tinha uma sequência vencedora, mas ele joga torre E6, o rei volta, ele dá cheque, o rei vem, ele ataca de novo, voltamos à mesma posição. E aí ele simplesmente ataca a torre sai e ele volta aqui a dar cheque. Se vier para cá, vai ter uma simplificação total, porque agora não tem a casa C7. E ele pode mesmo trocar tudo e ganhar o final de peões, né? Aqui não pensa duas vezes. Bom, aí então depois do cheque em E6, Bobochã teve que jogar rei B8, e aí ele vem com essa torre para cá. E olha só, a posição de Zugzwang, esse bispo não pode sair daqui porque está defendendo o peão. Então esse peão é uma fraqueza e está ameaçando agora ganhar ali. Na verdade, dá cheque, toma, torre vem, ele toma e toma. Essa é a análise do final. Ele fica com dois peões e vai ganhar facilmente. Então aqui, depois de cheque, torre D6, o Bobochã abandonou. Então a técnica do Fischer sempre valorizando muito a atividade do rei. Então dominava mesmo os finais, foi um dos melhores finalistas, apesar de ter essa fama de jogador com iniciativa, jogador de ataque. Era extremamente estratégico o Fischer. Isso aí que a gente tem que observar. Então não é porque o Fischer é um jogador extremamente ativo, um jogador de iniciativa, que ele não tinha um elemento estratégico no jogo dele. Era um jogador posicional dinâmico, extremamente dinâmico. Mas um jogador posicional, não se engane, jogadores posicionais também fazem ataque. O Fischer não entrava em posições nebulosas, era tudo baseado em princípios estratégicos e cálculo preciso, e combinações. Posições incertas ele não gostava. Inclusive o Botvinnik analisou isso e falou que uma característica do Fischer é que ele gostava e se dava bem em posições claras, né, que tem a leitura da posição é feita com facilidade, pelo menos pelo Fischer. E aí ele sabia o que fazer e fazia com muita iniciativa, com muita decisão. Vamos ver mais um final. Bom, e vamos ao nosso quinto final, dessa vez com Max Euwe, ex-campeão mundial, foi na Olimpíada de Leipzig. A mesma competição em que ele venceu o Letelier no vídeo da série Partidas Extraordinárias recente, o último vídeo publicado. Então vamos ver aqui. Aqui o Fischer jogou torre B5, depois com análises aí mais aperfeiçoadas de computador, chegaram à conclusão que era torre D6, melhor um pouco, né? E depois joga aqui. E aqui tá difícil, torre B3 joga A7. Bom,
Essa seria um pouquinho melhor, mas o ficha jogou torre aqui e veio rei C4. Melhor seria rei C6, e aí depois de torre A5, ameaçando A7, bispo D4, A7, ganha o bispo, torre toma, torre F3, rei A2, torre B3, e aí, será que o Fischer ia conseguir vencer esse final? Segundo o Engine, tem uma vantagem de 1,5 ponto mais ou menos, que é essa diferença aí de um peão e a vantagem posicional. Acredito que o Fischer venceria esse final. Então vamos ver o que seguiu. Depois de torre B5, rei C4, ele ataca o bispo vem em D4, também está pronto aí para sacrificar, mas aí o Fischer dá cheque e troca. Olha que interessante, bispo não pode capturar porque o peão avança. Ele avança aqui, e aí vem a influência de estudos, há um lance de estudo aqui. Qual é o lance? Bispo E5 e o Elvi abandona. Lance de desvio, simples aí no final. Então vimos que as partidas de um grande jogador são fontes de grandes aprendizados em finais. Podemos extrair não só grandes partidas, combinações ou aberturas, mas finais bem jogados, com bastante técnica. E esse vai ser o tema do curso que vai ser lançado nessa próxima semana. Então fique ligado que o curso vai sair a qualquer momento. E até o próximo vídeo da série Para Gostar de Finais. Até lá, valeu!